Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5 e ler apenas o verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, algo que não é muito difícil de perceber em todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs, é que todas elas têm um senso de justiça. Todas elas têm alguma ideia, algum princípio, ainda que seja elementar, de justiça. Recentemente terminamos de ver uma série, minha esposa e eu, e o nome dessa série se chama Casos Arquivados. E vendo essa série que trata de crimes que aconteceram, ocorreram, houve uma investigação, só que por não terem conseguido avançar muito as investigações, esses casos foram arquivados. Mas depois de muito tempo, mais ou menos 20, a maioria dos casos 20, 30 anos depois, eles foram reabertos e aí sim encontrados os criminosos, capturados, condenados e então presos. E vendo essa série, chamou bastante atenção algumas coisas, chamaram bastante atenção pelo fato de serem elementos, pontos que se repetiam em cada caso. Cada episódio era um caso diferente e parecia que uma repetição de alguns elementos. Um primeiro deles que chamou minha atenção é justamente essa condição de angústia, essa condição de aflição, esse estado de suspensão, um verdadeiro limbo existencial que aquelas pessoas que perderam algum ente querido, seja um filho, seja um pai, perderam um ente querido, a maneira como elas ficavam ali, estacionadas na vida, não conseguiam mais desenvolver sua vida, meio que paravam no tempo. Muitos adoeciam mentalmente, entravam em depressão, esperando que aquela situação fosse resolvida, houvesse alguma justiça, a justiça fosse feita, até que o caso é reaberto e então encontrado o criminoso, e então aquelas pessoas parece que encontram uma certa paz, um alívio, mas elas ficavam nesse estado de suspensão, esse estado estacionadas, enquanto não era identificado o criminoso e as pessoas que haviam tirado a vida de seus queridos. Algo também outra coisa interessante dessa série, por serem elementos que se repetiam, notei também que os criminosos, aqueles que cometiam os crimes, geralmente eles, claro, se escondiam e fugiam, E boa parte deles, fugindo, se escondiam, mas tinham aquela consciência, tinham, de uma certa forma, o martelo da consciência estava ali batendo e destruindo a alma deles. Eles estavam se autodestruindo, destruindo a sua alma enquanto o tempo ia passando. A aflição, a angústia. E num dos casos foi muito interessante que o criminoso fugiu, foi para uma região dos Estados Unidos, no estado do Alasca, e lá ele viveu escondido, isolado, até que o caso foi reaberto e ele foi identificado, por os novos recursos, teste de DNA e coisas desse tipo, eles conseguiram identificá-la. E quando chegaram até ele, 27 anos depois, os policiais, as pessoas ali, da investigação, chegaram até ele e ele disse: olha, eu estava esperando vocês há 27 anos,
27 anos sofrendo com a sua consciência e ela se deteriorando. Boa parte dos casos acontecia isso. Claro, nem todos os casos era assim, né? Alguns realmente estavam numa condição de entrega, aquilo que Paulo vai falar aos Romanos, de uma disposição de entrega, né? Uma disposição mental reprovável, né? Vivendo insensibilidade, dureza de coração, né? Também tem isso. Mas uma terceira coisa que também chamou a atenção dessa série é com relação ao sentimento, à sensação de paz. Aquela paz que vinha, aquela sensação de justiça feita e a sensação de paz que vinha nas vidas que, quando o criminoso, depois de longo tempo, o criminoso era encontrado, trazendo paz não só aos familiares, mas também às vezes para uma comunidade, aquela sensação de alívio, de fato uma sensação de paz com a captura daquele criminoso, né? Uma sensação de justiça feita, e justiça feita é a captura desse criminoso. Meus irmãos, pensando nisso, nesse desejo natural das pessoas, muitos estão buscando caminhos de justiça de muitas formas. Muitos estão buscando, no seu senso de justiça, encontrar uma certa satisfação, uma certa paz interior, fazendo obras de caridades, para às vezes aliviar um coração que sabe que está em falta, que sabe que deve algo, né? E muitos fazem até mesmo obras de caridade, às vezes pensando mais, buscando mais aliviar a sua alma, buscando um desencargo de consciência, de fato. E há muitos exemplos, muitas amostras disso que poderiam ser trazidas, né? Mas, irmãos, quando nós abrimos aqui em Romanos, capítulo 5, e nós lemos essas palavras aqui, nós temos que entender que Paulo não está falando de uma mera sensação de paz, uma simples sensação de justiça realizada, uma justiça que foi realizada por causa de uma pequena situação, às vezes, claro, grande, mas uma situação específica, um caso específico. Mas quando Paulo fala de justiça aqui, quando Paulo fala de paz aqui, ele está pensando numa paz sublime, numa justiça sublime. Esta justiça, desses casos, dessa série que eu mencionei, casos arquivados, né? Essa justiça é uma justiça limitada, é uma justiça superficial, uma justiça que, num certo aspecto, ela não se realiza, porque aqueles familiares daquelas vítimas que foram assassinadas ou padeceram, né, uma situação trágica, aqueles familiares não têm, de fato, uma reparação. A justiça não é precisa, não há uma equiparação. Alguns anos presos, não se pode necessariamente dizer que houve uma justiça, porque tirar a vida de alguém vai ser compensada apenas com alguns anos de prisão. Não é algo que realmente compensa, né? Não é uma justiça de fato perfeita, né? Não há uma reparação. A pessoa que faleceu, ela não volta à vida, então, nesse sentido, uma justiça nesse sentido não acontece. Sem contar que muitas vezes o desejo de justiça por parte de muitos familiares e outras pessoas, a comunidade, seja quem for, o desejo às vezes é movido por uma sede de vingança, uma sede de retaliação. Às vezes o combustível é o próprio ódio. Será que isso é justiça? Né? Por mais que seja importante e fundamental, e casos sejam solucionados, né? Será que isso nem se compara com a justiça de nosso Deus? O que dizer da paz dessas pessoas? A paz desses casos é apenas a paz como um pequeno sentimento de alívio,
frágil até. É muito mais um sentimento de que um ciclo foi cumprido e fechou uma etapa, do que necessariamente paz. Mas quando nós pensamos na justiça de Deus e na justiça que Deus nos concede na pessoa do seu Filho, meus irmãos, é completamente diferente. Porque a justiça de Deus, ela se manifesta de maneira plena. O Senhor propôs o seu Filho, o sangue do seu Filho, né? A manifestação da sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, né? O Senhor visou a manifestação da sua justiça no tempo presente para Ele mesmo ser justo, justificador daqueles que têm fé em Jesus. Isso é justiça plena de Deus, isso há restauração, isso há a plena manifestação de justiça. O problema crucial foi resolvido e resolvido de maneira perfeita e precisa, no nosso caso da humanidade. O problema do pecado foi resolvido. A ira, a santidade, a retidão, toda a justiça de Deus foi plenamente satisfeita no sacrifício de Cristo. E o pecado devidamente pago na pessoa do próprio Deus, do próprio Cristo, que nos entrega a sua justiça, nos dispõe, entrega a nós, e nós a recebemos quando cremos no Filho de Deus. A justiça de Deus, ela é perfeita e restaura de fato a relação entre o homem caído e um Deus santo. Restaura plenamente, a ponto de que Cristo Jesus, na sua morte, né, a morte não pôde deter ali no túmulo o autor da nossa salvação, a ponto de que nós, que somos os criminosos, nós somos restaurados plenamente. E Deus, que é o ofendido, Ele satisfaz plenamente na justiça de Cristo a reconciliação. Há, de fato, uma restauração plena de justiça, a ponto de nós também sermos ressuscitados juntamente com Cristo. E nós seremos ainda no porvir, com um corpo glorioso, e nós já desfrutamos também hoje da vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, isso é justiça perfeita, gloriosa, e o resultado disso, resultado imediato, resultado instantâneo, que acontece imediatamente, a essa justiça de Deus manifestada no Calvário e recebida por nós, por meio do Espírito Santo, que aplica essa justiça de Deus às nossas vidas, nos declarando justos legalmente diante da presença de Deus. O resultado, meus irmãos, é paz. Paz agora. Não é que teremos paz no porvir, a paz é agora, é imediatamente, instantânea. E essa paz, meus irmãos, não é uma sensaçãozinha de alívio, não é uma paz pueril e superficial, não é uma paz simbólica, é uma paz verdadeira. Irmãos, essa é a primeira bênção do Evangelho da graça, a primeira bênção que a doutrina da justificação nos traz, a paz com Deus. Eu queria pensar um pouco nessa paz com Deus e um pouquinho também na paz de Deus, né? Um pouco, e assim também para nós, a nossa meditação, para pensarmos nisso, eu gostaria de fazer 3 afirmações sobre essa paz com Deus. E a primeira delas, a primeira afirmação que eu gostaria de fazer, é que a paz de Deus, ela não é produção humana. Ela é obra de Deus. A paz de Deus, ela nasceu no Calvário. Ela nasceu com Cristo, tanto que no nosso texto diz que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Cristo. Cristo é o mediador da nova aliança. Nova aliança que é chamada também aliança da graça, e os irmãos do passado chamavam essa aliança de aliança da paz. Aliança da paz.
porque Cristo é a nossa paz. Efésios 2,14, Ele é a nossa paz, Ele nos dá paz. Ele diz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Ele dá paz, Ele conquistou essa paz, Ele evangeliza a paz, Ele é a nossa paz. O próprio Evangelho da Graça é por Paulo lá em Efésios 6, chamado de o Evangelho da Paz. Essa bênção bendita, graciosa, que é concedida a nós imediatamente, quando nós cremos que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou. O método de Deus para termos paz com Deus é a doutrina da justificação pela fé, aquela pela qual Deus justo justifica injustos que somos, criminosos, pecadores, debaixo da ira de Deus, e o Senhor justifica pecadores como nós de maneira justa, e essa maneira justa é manifestando a sua justiça no Calvário, em Cristo Jesus, o justo pelos injustos, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A guerra acabou. Aqueles que recebem a justificação, recebem também paz no combo, né? Essa é a primeira bênção, primeira e preciosa bênção da graça de Deus, da salvação, da doutrina da justificação. Paz com Deus. A guerra acabou, não há mais inimizade, não há mais antagonismo, não há mais conflito com Deus. Nós estamos em paz com Deus por meio de Cristo, quando recebemos o Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho da graça, essa paz com Deus, aqui mesmo no trecho de Romanos 5, no verso 10, também é chamada de reconciliação. Reconciliação, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos agora a reconciliação. A paz com Deus é reconciliação, sinônimo. O que é a paz com Deus? A reconciliação com Deus. Essa é a bênção primeira delas, que Paulo menciona, que Paulo traz para nós, esta restauração do relacionamento que havia sido perdido por causa do pecado desde que entrou no mundo. Separação. Todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, separados. Mas o Evangelho da graça, o Evangelho da cruz, o Evangelho do Filho de Deus que morre por pecadores e que nós recebemos pela fé, crendo nesse Evangelho, é o Evangelho da reconciliação, que restaura um relacionamento, o relacionamento de Deus com as suas criaturas criadas à sua imagem e semelhança, crendo no Evangelho, crendo na graça de Deus. Aí sim, temos paz com Deus. Segunda afirmação que eu gostaria de fazer, irmãos, é que a paz com Deus, ela não é produzida por homens, porém, ela se manifesta neles, pela fé. E nesse ponto eu queria marcar uma diferença que nosso querido Dr. Martin Lloyd-Jones faz, e é muito importante nesse ponto. Por quê? Porque a paz com Deus é uma bênção imediata. Quem tem a doutrina da justificação, quem crê no Evangelho da graça, tem paz com Deus, reconciliação e usufrui dessa bênção imediatamente. Todos que têm paz com Deus é porque foram justificados. Quem foi justificado tem paz com Deus. Mas a paz de Deus tem a ver com os frutos, tem a ver com a caminhada, com a vida de santificação, no dia a dia, a caminhada do crente. Tem a ver com desfrutar da graça, do amor de Deus e aprender a confiar no Senhor na sua jornada de fé. Aí nós passamos e começamos a conhecer a paz de Deus na caminhada cada vez mais. E vamos caminhando e temos que progredir e avançar na nossa caminhada de fé, confiando no Senhor, meditando na palavra, no Evangelho, até que
até que essa paz de Deus, ela comece a penetrar o nosso coração, até que essa paz de Deus comece a enraizar em nosso coração e nós possamos descansar em Deus, descansar na sua soberania, no seu governo, sobre todas as coisas, sobre o universo, até nós conseguirmos confiar no Senhor e nos alegrarmos nele, independente, acima das circunstâncias, acima das dificuldades, confiando em Deus. O drama, meus irmãos, é que muitas vezes nós desfrutamos pouco dessa paz de Deus. Olha quanta ansiedade, muitas vezes, na vida de muitos cristãos. Olha quanto medo, olha quanta insegurança, olha quanta depressão excessiva, muita falta de confiança, muita angústia de alma, incertezas e dúvidas. Muitas vezes nós não desfrutamos da paz de Deus e o nosso coração não descansa como deveria. Ansiedade toma conta, e a ansiedade, meus irmãos, é fruto da pecaminosidade do nosso coração, de um coração, de uma natureza caída e pecaminosa, somos pecadores. Ela vem de um coração enganoso e corrupto. A ansiedade, não digo essa ansiedade natural, uma ansiedade por alguma coisa que vai acontecer, mas a ansiedade que fica ali gerando em nós um medo excessivo, uma desconfiança, incredulidade, gerando incredulidade também no nosso coração. O Salmo 27, no verso 4, Davi, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meus irmãos, desejo, a busca de Davi, o pedido, a petição dele, que eu possa morar na casa de Deus. É óbvio que não quer morar fisicamente, não é algo físico. Davi busca, ele não só pede, não é um pedido superficial, não é uma oração superficial, é uma busca. Ele pede, busca, a sua alma deseja, a sua alma quer o Senhor. Davi tinha tudo, riqueza, poder, ele tinha tudo aquilo, tudo que ele desejasse, qualquer coisa que quisesse, mas acima de tudo ele quer o Senhor, buscar o Senhor. E nós precisamos ter esse coração que ora, pede e busca e quer viver na presença de Deus, na presença do Senhor, aos pés do Senhor. Muitas vezes estamos muito inquietos com tantas coisas. Esse tempo de pandemia, quantas vezes, quanta ansiedade, quanto temor. Não digo que seja um tempo fácil, é difícil sim, tempos difíceis para muitos que dependem do seu trabalho, muitos que estão com a saúde, comprometimento, mas, meus irmãos, vai até um ponto as preocupações, nós não podemos nos entregar a elas, nós precisamos confiar, descansar no Senhor, buscar ao Senhor, não podemos andar inquietos, ansiosos, precisamos buscar ao Senhor, meditar no Senhor, desejar ao Senhor, parar de desejar coisas que poderiam ter sido dispensadas, parar de desejar demais entretenimentos que às vezes não tem problema nenhum à primeira vista, mas com o passar do tempo se tornam viciosos, acabam se tornando muitas vezes ídolos no nosso coração. Temos que buscar ao Senhor, morar na presença de Deus, meditação, contemplação, desejando o Senhor. Davi não era sacerdote, Davi não existia templo na época de Davi, veio com seu filho Salomão. O que Davi está falando aqui? De morar na casa do Senhor, de meditar no seu templo? O que é isso? Irmãos, isso é uma realidade espiritual, é uma comunhão espiritual com o Senhor, é um desejo de alma de estar na presença do Senhor, aos pés do Senhor, descansando no Senhor, buscando o Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Esse é o antídoto para a ansiedade. Uma vida aos pés do Senhor.
um coração que busca o Senhor, que deseja de verdade, que não ora para cumprir tabela, que não é um turista na oração, muitas vezes orando por desencargo de consciência, às vezes orando para chegar naquele momento e bater uma selfie e ir embora, sem desejo nenhum de ter comunhão com o nosso grande Deus. É muito interessante que no trecho de Filipenses, capítulo 4, verso 6, esse trecho que fala sobre a ansiedade, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça, nesse mesmo verso, que fala sobre não andarmos ansiosos, e que nos chama a oração. Muitas vezes esquecemos que o verso seguinte, verso 7 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ser guardado pela paz de Deus, uma paz que excede todo entendimento, que vai acima do entendimento, enquanto todo mundo está esperneando e tem razões muito justas para se preocupar. Essa paz que excede todo entendimento vai além, e as pessoas em volta não conseguem entender de onde vem tanta paz. A paz de Deus, ela é guardiã, deve ser guardiã da nossa mente, do nosso coração. Muitas vezes, com o nosso coração, ele cai na ansiedade, começa a ficar inquieto exageradamente por coisas vãs. Quantas pessoas não conseguem ficar 2 minutos em silêncio? Tem que colocar um som, porque se ficar um pouquinho em silêncio, o coração vem à tona, o vazio vem à tona, e aí elas têm que lidar com o próprio coração e elas entram em pânico. Nós precisamos aprender a meditar, contemplar o Senhor e ser guardados pela paz de Deus. Quando a ansiedade está em nosso coração, estou falando para cristãos, é porque o castelo foi invadido, e nós precisamos se examinar, combater e entregar ao Senhor todo o nosso ser, novamente, buscando ao Senhor, aprendendo a descansar no governo e na soberania do nosso Deus, descansando aos pés do Senhor, Criador dos céus e a terra, aquele que controla, aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que é um Deus todo-poderoso. Mais descanso em Deus, mais paz de Deus, menos ansiedade, menos medo, menos inquietação de alma. Aos Colossenses, Paulo vai dizer: buscai as coisas do alto. Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. É verdade que temos que pensar no dia a dia, mas, meus irmãos, a nossa cabeça, a nossa mente e o nosso coração tem que estar no alto. Os pés podem estar aqui na terra, mas a mente e o coração tem que estar no alto, cheios da graça, cheios da paz de Deus. Isso é paz de Deus. Paz com Deus todos têm. Mas a paz de Deus, meus irmãos, nós precisamos aprender a desfrutar cada dia, aprendermos, a avançarmos, a progredirmos na nossa jornada de fé, confiando no Senhor de todo o nosso coração. E a última afirmação que eu quero fazer é que esse evangelho da paz, ele requer de nós mais do que um conhecimento racional e um conhecimento intelectual do Evangelho em si. É mais do que intelecto, é mais do que um conhecimento racional, meus irmãos. Zelo doutrinário é fundamental na vida da igreja. Nós precisamos estar firmados na doutrina dos apóstolos e profetas, firmados na fé. Mas, irmãos, precisamos de uma vida cheia da paz de Deus, precisamos de fervor, precisamos uma vida aquecida pela graça de Deus, uma vida de temor, uma vida de devoção e de atração por Cristo. Mais do que exercício intelectual,
vida, experiência espiritual com o nosso Deus. Os irmãos lembram, lá em Apocalipse, capítulo 2, a primeira das 7 igrejas do Apocalipse, meus irmãos. Aquela igreja, o Senhor Jesus elogia ela, fala, olha, vocês são perseverantes, conheço as tuas obras, o Senhor Jesus diz, capítulo 2 de Apocalipse. O trabalho de vocês, o labor de vocês, né? Vocês combateram os nicolaítas, uma seita que apareceu lá. Vocês combateram homens maus, dos quais vocês odeiam esses homens maus. E eu odeio também. Eles são elogiados pela seriedade deles. Vocês puseram à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são. Uma igreja zelosa. Éfeso, né? Igreja de Tito, igreja de Timóteo, igreja do próprio João, e outros gigantes, sim. É uma igreja guardiã da verdade, uma igreja fiel, uma igreja que não se deixou esmorecer, perseverante, né? Foi elogiada nesses aspectos da fidelidade ao Evangelho. Mas, irmãos, eles receberam também uma repreensão. Os irmãos lembram qual foi a repreensão que eles receberam? Tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Mas como uma igreja tão fiel às determinações, ao Evangelho, à fé apostólica, esquece o primeiro amor? Como isso? Isso pode acontecer? Pode. Aconteceu com a notável igreja de Éfeso. E a repreensão do Senhor Jesus foi forte. O Senhor Jesus, naquele momento ali, capítulo 1, 2 de Apocalipse, ele vem em glória. Ele vem como aquele que tem os pés refinados com uma fornalha, pés de bronze, vem para julgar. Os seus cabelos são brancos, alvos como a neve, como a lã, seus olhos com chama de fogo, sua voz de muitas águas. Ele vem com poder, um cinto de ouro, vestes. Ele vem com grande poder, ele está caminhando no meio daqueles candeeiros de ouro. Tem na sua mão direita 7 estrelas, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele vem com poder naquele momento e ele traz ele mesmo, o próprio Senhor Jesus traz essa repreensão para a igreja de Éfeso. E ele diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Era uma igreja cheia de obras, meus irmãos, de labor, de perseverança. E ele está dizendo, mas eu quero as primeiras obras. E a advertência foi muito mais séria. Ele diz, porque senão eu virei contra ti e moverei o seu candeeiro, caso vocês não se arrependam. Irmãos, mover o candeeiro de ouro, o Senhor Jesus no meio dos candeeiros. Os candeeiros são a igreja, é a própria igreja local, meus irmãos. E o Senhor Jesus diz para eles, eu vou mover esse candeeiro. Essa igreja vai acabar. Essa igreja vai acabar. Porque não basta esse zelo doutrinário sem o amor, sem a graça, sem a devoção, sem atração por Cristo Jesus. Temos que voltar ao primeiro amor, temos que buscar ao Senhor, temos que viver uma vida cheia da graça, cheia de devoção, de desejos, de busca. E essa paz de Deus, esse evangelho da paz, não é uma crença tão somente racional, não é algo intelectual para ser entendido, mas é algo para a gente experimentar como cristãos na nossa vida de fé, na nossa caminhada de fé. O Senhor não quer de nós apenas uma cabeça cheia, com um coração vazio. O Senhor não quer de nós que nós venhamos a ser determinados na verdade, mas frios no amor. Precisamos ter conhecimento do Evangelho, da verdade do Evangelho, mas isso tem que fazer feito na nossa vida, na nossa caminhada. Temos que ter uma vida de devoção,
uma vida de amor por Cristo Jesus. Precisamos ser atraídos pelo Senhor. Jonathan Edwards, um dos seus grandes sermões, grande avivalista do século XVIII, avivalista do primeiro avivamento nas colônias americanas, num dos seus sermões intitulado, o título é longo, Uma Luz Divina e Sobrenatural Infundida Diretamente na Alma pelo Espírito de Deus. Sabe o que Jonathan Edwards diz? Ele diz o seguinte: aquele que é espiritualmente iluminado não crê de maneira meramente racional que Deus é glorioso, mas tem um senso, e o senso aqui que ele está dizendo é a própria experiência espiritual. Ele não crê de maneira meramente racional que Deus é glorioso, mas ele tem um senso da natureza gloriosa de Deus em seu coração. Ele experimenta a natureza gloriosa de Deus no seu coração, meus irmãos. Não é apenas algo racional. E ele continua: não há somente uma percepção racional de que Deus é santo e de que a santidade é uma coisa boa, mas há uma percepção, e percepção de novo aqui, ele está falando sobre experiência com Deus. E ele diz: não há uma percepção racional de que Deus é santo e de que sua santidade é boa, mas há uma percepção do caráter atraente da santidade de Deus. Ele é atraído pela santidade de Deus. Você é atraído pela santidade de Deus, meu irmão? O que te atrai em Deus? É a santidade dele, é a beleza dele. Você deseja o Senhor pela beleza, pelas suas perfeições, por aquilo que ele é. Não é só saber que Deus é santo, é ser atraído por Deus. Percebem, meus irmãos, que isso é mais do que o uso da mente? Isso é atração espiritual, desejos por Deus. E num outro sermão de Jonathan Edwards, que ele pregou justamente em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8, falando sobre aquela grande salvação que Pedro traz na sua abertura. Mas ele pregou apenas sobre esse verso 8, e ele está se referindo a Cristo, né? A referência, os irmãos, a quem não havendo visto a mais, referindo a Jesus, né? A quem não havendo visto a mais, no qual não crendo agora, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glórias, referindo a Jesus. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Sobre essa frase, Edwards diz o seguinte, ele diz: hoje há muitas pessoas que interpretam esse versículo, alegria indizível e cheia de glória, né? Há muitas pessoas que interpretam esse versículo, mas nada sabem dessa alegria indizível e cheia de glória. Dizem que isso é experimentado por todos os cristãos, pelo simples fato de serem cristãos. E Edwards diz: não. Nem todos os cristãos usufruem, desfrutam dessa alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, que não venhamos a nos contentar com uma cabeça cheia e um coração vazio. Nós precisamos desfrutar das alegrias de Deus, dessa alegria indizível e cheia de glória, desfrutar dessa paz de Deus que excede todo o entendimento, desfrutar da graça de Deus, dos frutos, das bênçãos de pertencer ao Senhor. Um certo irmão do passado disse que a distância entre a mente e o coração não chega a 50 centímetros. Mas, no mundo espiritual, é a distância entre o céu e o inferno. Nós precisamos mais do que um entendimento puramente racional. Mais do que uma crença meramente racional, a gente precisa agora absorver e crer e confiar e responder à luz do Evangelho que o Senhor tem dado para você. Muitas vezes queremos encher muito a nossa mente com tantas coisas, mas estamos respondendo pouco à luz que o Senhor tem dado para nós. Responda com fé e fidelidade o que o Senhor tem dado a você e busca o Senhor de todo o seu coração. Medite no Evangelho até aprender a se alegrar no Senhor, até aprender a descansar em Deus e encontrar essa paz que excede todo o entendimento. Uma fé que vai além, que marcou a vida de tantos irmãos do passado. Quantos? Lembram de Policarpo, bispo, pastor lá da igreja de Esmirna,
E ele, por pregar a palavra de Deus, o evangelho da graça de Deus, foi levado até a fogueira. Sua vida ia ter cabo ali. E chegando lá na fogueira, o pessoal olhou para ele. Era uma pessoa idosa, né? 86 anos, Policarpo. E o pessoal ali conversou, talvez, e olha, nós vamos dar. Chegaram para Policarpo e disseram: Policarpo, o senhor já é uma pessoa idosa, né? Vamos fazer o seguinte: o senhor nega a fé aí e está tudo resolvido. Volta para casa tranquilo. E aí esse irmão, cheio da paz e da graça de Deus, diz: mas de maneira nenhuma. 86 anos eu servi ao Senhor, Ele não me fez nenhum mal. Não vai ser agora que eu vou negá-lo. Pode tocar fogo. Pode riscar o fósforo aí. Que paz, meus irmãos. Isso é paz que excede o entendimento. É paz que o mundo não entende. Essas pessoas que estão aí apavoradas não entendem como cristão, cheio da graça de Deus e dessa alegria indizível e dessa paz que excede todo entendimento, como eles conseguem se alegrar no Senhor em momentos difíceis, como os que estamos passando nesses dias, né? E poderia citar tantos outros irmãos. Eu gosto muito também da história de Samuel Rutherford, um puritano do século XVII. Esse irmão escrevia suas cartas, escreveu muitas cartas, ele escrevia essas cartas dizendo que escrevia elas do palácio. Sabe onde estava esse irmão? Sabe de onde Samuel Rutherford escrevia suas cartas? Ele escrevia de uma masmorra, meus irmãos. Uma masmorra, por ter pregado a palavra de Deus, ele foi lançado nessa masmorra, e dessa masmorra ele não saiu. Ele ficou ali até morrer, mas ele escrevia suas cartas dizendo que escrevia do palácio. Em vários trechos lindos dessas cartas de Rutherford, ele fala que onde está a presença do Senhor é um palácio, pode ser até na masmorra. Coisas preciosas, um homem cheio da paz de Deus, da alegria de Deus no seu coração. O Spurgeon mesmo disse que as cartas escritas por Samuel Rutherford eram o que havia de maior, o que há de maior inspiração entre os escritos encontrados por meros homens. Quanta paz no coração desse irmão, homem cheio dessa graça de Deus, homem cheio da paz de Deus, de confiança, uma vida aos pés do Senhor, de busca, morando na casa do Senhor, contemplando a beleza do Senhor, meditando no templo, que não é esse templo físico que eu estou gravando aqui esse áudio, mas é um lugar espiritual, uma realidade espiritual que está em nosso coração, daqueles que creem em Deus, mas precisamos avançar em confiar no Senhor, continuar crescendo. A história também é muito interessante já, talvez de uma maneira negativa, no que se refere a essa paz, do meu próprio xará, o John Wesley, que voltando dos Estados Unidos, na época a Nova Inglaterra, ele foi para os Estados Unidos lá como um missionário e voltando de lá, depois de 2 anos, frustrado. Foi um ministério pífio, o tempo que ele teve lá como missionário. Teve problemas lá, dificuldades. E aí, voltando de volta para a Inglaterra, um navio em que ele estava, houve uma tempestade, né? E o navio balançou ali e esse irmão apavorou. Mas nesse mesmo navio estavam alguns irmãos conhecidos como os irmãos morávios, que eram pietistas. Esses irmãos morávios estavam ali, estavam tranquilos. E o Wesley ficou impressionado que não estava vendo sinais de apavoro na vida desses irmãos. Irmãos cheios de paz, da paz de Deus, chegou até eles e perguntou: ei, vocês não estão
Vocês não têm medo da morte, não? E aqueles irmãos disseram, olha, nossas mulheres e crianças não têm medo da morte. Aquilo incomodou o coração de Wesley. Essa paz deles, paz de fato, paz real, na prática, na vida, na experiência de caminhada de fé, em meio a uma situação de tensão. Isso incomodou Wesley, ele quis saber o que tinha por trás disso. Quando ele chegou à Inglaterra, começou a frequentar essas reuniões com esses irmãos morávios, e num certo dia, quando ele estava numa das reuniões, um dirigente lá fez uma leitura simples do prefácio, né, do comentário de Lutero, do seu comentário da Epístola aos Romanos. É só o prefácio, a leitura do prefácio, a introdução, né? E quando ele começou a ler, fazer aquela leitura daquele prefácio, o Evangelho foi entrando, o Espírito Santo foi trabalhando no coração de Wesley, e o medo se transformou em confiança, e as incertezas começaram a cair do seu coração, e aquele coração cresceu em fé, aquele coração passou a confiar no Senhor de verdade. Aquele coração, ele mesmo diz, vai dizer no seu diário, que ele chamou aquela experiência de experiência do coração aquecido. A paz de Deus invadiu o seu coração, ele começou a confiar no Senhor, ele começou a entender que a vida com Deus é muito mais do que um entendimento, mais do que uma crença racional, mas era algo que nós podemos desfrutar na prática, meus irmãos. E esse é o nosso desafio. Já temos paz com Deus por aquilo que Cristo realizou no Calvário, mas precisamos desenvolver, precisamos crescer na nossa caminhada com Deus, na nossa jornada de fé, a ponto de que a confiança, a ponto de que a ansiedade, medo venha dar lugar à confiança, coragem, determinação, fome e sede de justiça, fome e sede da palavra de Deus que é viva e eficaz. Concluindo, meus irmãos, quero trazer uma palavra para aqueles que não conhecem esse evangelho da paz, esse evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E eu preciso dizer que aqueles que não conhecem o evangelho de Cristo Jesus, daquele que morreu e ressuscitou por nossos pecados, precisam, o quanto antes, buscarem paz com Deus. Sem paz com Deus, a paz que vem pelo evangelho de Cristo Jesus, a aplicação da justiça de Deus, que nos cobre, que nos declara justos diante de Deus. Sem essa justiça, você está com problemas diante de Deus, problemas sérios. Se você morrer hoje, você vai direto para enfrentar o juízo, o tribunal de Deus, e você não tem justiça nenhuma para oferecer diante de Deus. Você precisa da paz com Deus, você precisa da reconciliação, você precisa receber o evangelho de Cristo, porque você está em inimizade com Deus, a ira de Deus está apontada na sua direção, e você precisa ter a sua relação com Deus restabelecida plenamente. O teu problema precisa ser resolvido plenamente. Esse problema só será resolvido pelo evangelho da graça de Cristo Jesus, manifestado naquela cruz. Ele morreu por pecadores como você e eu. Você precisa confiar que a morte dele foi pelos teus pecados, que ele pagou o preço dos teus pecados. Crer nele, então ser ressuscitado juntamente com ele, ter essa vida eterna e ter paz com Deus na justiça do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para você que é cristão, para você que já conhece o Evangelho, você já tem paz com Deus, já tem a reconciliação com Deus. Você precisa aprender a desfrutar da paz de Deus, a paz da caminhada, do dia a dia, essa paz da alegria, da confiança, compreender o que Cristo fez na cruz, voltar cada dia para aquela cruz, se entregar diante do Senhor, se prostrar diante de Cristo, abandonar seus pecados, se arrepender dos seus pecados, confiar somente no Senhor Jesus,
mais e mais, não permitir que esses dardos inflamados do maligno venham destruir, venham arruinar a sua fé, o seu coração, a sua confiança. Abandone coisas que são dispensáveis, entretenimentos que você poderia ter ficado sem essa. Confie mais no Senhor, dedique mais tempo ao Senhor, se entregue mais ao Senhor, more todos os dias na presença do Senhor. Não estou falando só de entendimento e de crença racional, eu estou falando de uma vida de experiência com Deus, vida de intimidade, devoção. Restaure o seu altar, a sua vida, clame ao Senhor, que o seu Espírito enche o seu coração, que Ele faça aquecer o seu coração, faça ferver, que nem aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando escutavam a palavra de Deus, que o Senhor possa fazer o teu coração arder novamente, trazendo paz, a paz de Deus, trazendo novamente a alegria, a exultação da alegria, dessa alegria indizível, cheia de glória, fazendo com que você viva novamente a alegria do primeiro amor, porque essa é que interessa ao Senhor, o fervor, a atração espiritual. Que o nosso Senhor Jesus nos leve a termos experiências espirituais profundas com Ele, uma vida de intimidade, e que o Evangelho encha o nosso coração, nos levando a uma vida de humilhação, de arrependimento, de dependência, de busca verdadeira, de verdade, busca do Senhor. Que o Senhor nos dê essa vida de mais atração, e quando Ele retornar, meus irmãos, e Ele já está às portas, o que vai nos manter de pé é a devoção do nosso coração, essa confiança em Cristo. Não é tanto a quantidade de ensinamento bíblico, eu sei que está fervendo a internet, isso pode ser uma bênção, mas pode fazer você também se dispersar. Não é a quantidade de ensino bíblico, é o quanto você ama o Senhor, é o quanto você deseja o Senhor, é essa paz de Deus guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós clamamos a Ti nesse dia que o Senhor abra corações para confiar no Teu Evangelho. Senhor, se for possível, traga novamente aquela experiência que John Wesley teve, aquecendo corações. Tu és o mesmo Deus desse irmão, Tu és o mesmo Deus que está entre nós hoje. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Abre o nosso coração para crer, ó Deus, segundo a Tua grande misericórdia, nos desperta, acorda os que dormem, traz-nos alegria novamente no Teu Evangelho, conduz aqueles que precisam se arrepender, abandonar pecados, encoraja-o, traz, Senhor, ó Deus, temor, que esses irmãos que possam também encontrar lugar de arrependimento, serem restaurados, atraídos e viver a ponto de viver uma vida de paz, de alegria na presença do Senhor. Nós Te agradecemos por esse tempo, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma ótima semana.